Eu nunca imaginei que os holofotes pudessem iluminar meu mundo tão brilhantemente apenas para lançá-lo nas sombras depois. Esta história começa comigo, Calvin Varick, para aqueles que me conhecem, refletindo sobre uma vida que, um dia, pensei ter completamente decifrado. Fui criado em Minneapolis, Minnesota, em um bairro onde as risadas das crianças enchiam as tardes de verão e o aroma da grama recém-cortada pairava no ar. No centro do meu mundo estavam meus dois amigos mais próximos, Jasper Tillman e Maris Holland. Nós nos autodenominávamos o trio do teatro, três sonhadores de imaginação sem limites, encenando espetáculos no meu quintal com nada além de um palco de madeira instável e algumas cortinas velhas que minha mãe havia nos cedido. Jasper era nossa estrela brilhante, possuindo uma energia magnética, sempre em movimento, criando histórias fantásticas que nos cativavam. Maris era mente criativa por trás das cortinas, desenhando cenários elaborados em qualquer guardanapo disponível, seu lápis dançando pelo papel como se pudesse visualizar o mundo inteiro que estávamos criando. E eu? Eu era o comandante em chefe, o diretor, garantindo que cada palavra fosse entregue com perfeição. Éramos completamente inseparáveis. Imagine-nos com 10 anos, Jasper declamando falas como um pequeno ator prodígio, Maris construindo castelos elaborados de papelão e eu gesticulando intensamente como um aspirante a maestro. A vida era descomplicada naquela época. O palco era nosso reino, e nele reinávamos como um só. Tudo começou a mudar na adolescência. Maris foi a primeira a se transformar. A garota atlética e moleca, que conseguia correr mais rápido que nós dois, evoluiu para alguém que chamava atenção. Suas tranças curtas cresceram em ondas escuras e seu jeito bruto suavizou-se de uma maneira que fazia meu coração disparar. Eu percebi essas mudanças. Jasper também. Nunca falamos sobre isso, mas a tensão entre nós crescia. Certa noite, após uma apresentação no teatro comunitário, estávamos deitados na grama, olhando para as estrelas. Maris alcançou minha mão no escuro. Seu toque era quente e fez meu coração acelerar. Por um momento, achei que talvez ela compartilhasse dos meus sentimentos. Mas então, ela soltou minha mão, riu e correu para alcançar Jasper. Convenci a mim mesmo de que aquilo não significava nada. Eu não poderia estar mais enganado. Antes de continuarmos essa narrativa complexa e cheia de reviravoltas, me diga, de onde você está acompanhando esta história? Dê a si mesmo um high five mental ou, melhor ainda, compartilhe com alguém. E se já está envolvido, não esqueça de se inscrever para continuar comigo. Acredite, o que vem a seguir vale a pena. Mas aquele momento fugaz não foi a última vez que Maris confundiu as fronteiras entre nós. Avançando para a temporada de bailes de formatura, passei incontáveis horas criando coragem para convidá-la, ensaiando meu convite no quintal, com as mãos trêmulas de nervosismo. Finalmente, consegui pegá-la depois das aulas, com Jasper, como sempre, por perto. As palavras saíram antes que eu pudesse me questionar. Maris, você quer ir ao baile comigo? Sua expressão congelou, como um servo diante dos faróis de um carro. Jasper, encostado nos armários, esboçou um sorriso sabendo demais. Maris tropeçou nas palavras, explicando que Jasper já a tinha convidado na noite anterior, sob as arquibancadas do estádio, depois do jogo de futebol. Eu nem sequer havia percebido que Jasper nutria sentimentos por ela. Ou talvez tivesse, mas escolhi ignorar os sinais. Meu coração despencou, como se tivesse sido atingido no peito. Jasper deu um tapinha casual no meu ombro. Que pena, Cal. Da próxima vez, haja mais rápido. Maris manteve o olhar fixo no chão. Aquela interação me assombrou. Não era apenas sobre perder o baile. Aquilo marcou a primeira rachadura visível na fundação da nossa amizade, uma fissura que eu não conseguiria consertar. Voltei para casa sozinho naquela tarde, chutando pedras distraidamente pelo caminho e revivendo aquela noite de verão em que seus dedos se entrelaçaram nos meus. Teria sido algo sem importância? Ou Jasper teria testemunhado aquele momento e decidido marcar território? Na época, eu não fazia ideia, mas algo sombrio estava se formando sob as luzes do teatro que tanto amávamos. Algo que voltaria para me assombrar no futuro, quando as apostas envolvessem muito mais do que um simples baile de formatura, mas minha própria existência. Após aquela revelação devastadora, aceitei que minhas chances com Maris haviam evaporado. Jasper fez sua jogada, e eu não desafiaria a posição do meu melhor amigo. Enterrei aqueles sentimentos no fundo de mim, como um roteiro abandonado, nunca destinado a subir ao palco. O tempo avançou. Após a formatura, o trio do teatro começou a se dispersar. Jasper foi para Nova York, atrás do brilho da Broadway. Maris escolheu Chicago, imergindo no programa de cenografia da Northwestern.
Eu permaneci em Minneapolis, subindo dos pequenos teatros comunitários para dirigir produções em locais menores do centro da cidade. Convenci a mim mesmo de que estava satisfeito. O palco havia se tornado meu universo agora, sem espaço para antigas mágoas. O tempo fluía como um rio. Aos 25 anos, eu finalmente começava a ganhar reconhecimento com uma produção intensa no Jungle Theater. Foi então que o destino interveio, trazendo Maris de volta ao meu mundo. Recém-formada e trabalhando como designer de cenários freelance, ela apareceu no meu espaço de ensaio em uma tarde de inverno. Ela havia se transformado, sua presença mais refinada, como se tivesse esculpido a si mesma na força criativa que sempre aspirou ser. Nossos olhares se encontraram através do palco, conectando os anos que nos separavam. Com seu humor característico, ela me jogou um de seus desenhos feitos em guardanapo, mencionando que ouviu falar da minha necessidade de um designer. Não consegui conter o riso e a contratei sem hesitação. Naquela noite, acabamos compartilhando drinks em um bar rústico perto da Lake Street. As palavras fluíam naturalmente, apagando o tempo que passamos distantes. Maris mencionou casualmente que havia terminado com Jasper, que continuava em Nova York. Deliberadamente, evitei perguntar mais, preferindo deixar esses detalhes no passado. A partir daí, tudo acelerou. Nossa colaboração profissional floresceu, sua visão artística elevou minhas produções além da minha imaginação. As longas sessões no teatro evoluíram para encontros em cafés, jantares compartilhados e, eventualmente, algo mais profundo. Após um ensaio técnico exaustivo, nos encontramos na passarela do teatro. Abaixo de nós, uma solitária luz fantasma lançava seu brilho etéreo. Ela se inclinou para mais perto, seu ombro tocando o meu. Eu a beijei. Diferente do nosso encontro adolescente hesitante, esse beijo foi apaixonado e certo, como se ambos estivéssemos esperando por esse momento. Meses depois, sob aquela mesma luz fraca, pedi Maris em casamento ali mesmo, na passarela. Sua aceitação foi uma vitória que eu esperava há muito tempo. Casamo-nos em uma cerimônia íntima às margens do rio Mississippi. Jasper voltou para a ocasião, radiante com sua modesta ascensão na Broadway. Escolhi-o como meu padrinho, achando que era o certo a fazer. Ele ficou ao meu lado, brincando sobre roubar minha protagonista. Todos riram, mas percebi que seu abraço em Maris durou um instante a mais do que deveria. Ignorei, convencido de que havíamos superado os dramas da juventude. A vida seguiu seu curso. Nossa família cresceu com a chegada de Lena, 2 anos depois, seguida por Milo. Minha carreira como diretor decolou, enquanto os designs de Maris recebiam aclamação da crítica. Éramos parceiros, tanto profissional quanto pessoalmente. O trio do teatro havia se tornado um duo, e eu me convenci de que essa nova configuração era melhor. Mas Jasper continuava sendo uma presença persistente em nossas vidas. Ele ligava em horários incomuns, frequentemente quando eu ainda estava no teatro, pegando Maris em conversas privadas. Eu ouvia sua risada distinta, aquela que despertava sentimentos desconfortáveis dentro de mim. Quando eu perguntava, ela minimizava, dizendo que eram apenas conversas amigáveis sobre o passado. Eu assentia em silêncio, suprimindo minha inquietação. Então veio aquela noite crucial. O ensaio terminou mais cedo do que o previsto. Quando cheguei em casa, a casa estava silenciosa, as crianças dormiam tranquilamente. Encontrei Maris na cozinha, entretida em uma ligação. A voz de Jasper ecoava pelo viva-voz, charmosa e íntima. Ela não notou minha silhueta parada no batente da porta. Ele falava nostalgicamente sobre o talento dela, lamentando como o círculo artístico de Nova York não compreendia como ela. Sua risada foi cortada abruptamente quando me viu. Desligou o telefone, visivelmente nervosa, murmurando algo sobre estresse no trabalho. Eu não disse nada, mas aquela conversa pairou no ar como uma dissonância não resolvida. A situação se intensificou durante a minha direção de uma grande produção. Maris estava projetando um cenário elaborado para nossa interpretação contemporânea de *Macbeth*. À medida que os ensaios avançavam, suas noites ficavam cada vez mais longas. Ela atribuía isso a ajustes de última hora no cenário. No começo, aceitei suas explicações. Até que, em uma tarde, decidi surpreendê-la com um almoço no estúdio. Encontrei o local vazio e trancado. Meu coração afundou. Minhas ligações ficaram sem resposta até que, mais tarde, ela mandou uma mensagem dizendo que estava em uma loja distante comprando materiais. A dúvida se instalou em minha mente. Mais tarde naquela noite, encontrei uma prova incontestável, um recibo amassado do *Centerhall Bar *,
datado no horário em que ela deveria estar no estúdio. Sozinho na escuridão, contemplei as implicações. Um encontro secreto. Jasper estava envolvido? Mantive minhas suspeitas guardadas, mas de repente, as luzes do teatro que eu tanto amava pareciam lançar mais sombras do que brilho. Esses padrões suspeitos e o recibo esquecido me atormentavam, mas eu permaneci em silêncio. Lutava para aceitar que Maris poderia estar escondendo algo, especialmente depois de todos os anos que passamos compartilhando sonhos e conquistas. Enquanto Minneapolis mergulhava no rigoroso inverno, eu me afundava cada vez mais na dúvida. Dirigindo uma nova produção no histórico Ritz Theater. A peça tinha uma atmosfera sombria, repleta de elementos etéreos, e eu estava determinado a alcançar a perfeição. Maris contribuiu com um cenário assombrosamente surreal. Deveríamos estar trabalhando em harmonia, mas suas ausências inexplicáveis aumentavam. Ela desaparecia após os ensaios, alegando estar em busca de adereços ou em reuniões com fornecedores. Eu respondia com sorrisos forçados e acenos, observando-a partir enquanto minhas dúvidas cresciam cada vez mais persistentes. Então, Jasper reapareceu no teatro. Ele entrou em uma tarde gélida, com o casaco salpicado de flocos de neve e aquele seu sorriso característico de superioridade. Alegou que a Broadway o havia esgotado, que precisava de descanso em um ambiente familiar. Percebi a falsidade imediatamente, seu olhar se desviou para Maris com rapidez demais, e a resposta dela, um sorriso radiante, me fez sentir um frio na espinha. Ela o abraçou com uma intimidade prolongada bem diante de mim. Mantive a profissionalidade, apertando sua mão enquanto minha mente girava em caos. O tempo parecia calculado. Qual seria sua verdadeira intenção ao retornar? Maris, entusiasmada, sugeriu que ele integrasse o elenco, relembrando como seria maravilhoso reunir o antigo trio do teatro. Embora tudo dentro de mim gritasse contra, recusar tornaria minha posição mesquinha. Então, relutantemente, concordei uma decisão da qual logo me arrependeria. A dinâmica dos ensaios mudou drasticamente. Jasper assumiu o papel principal, sua voz ressonante dominando o espaço e exigindo atenção, como sempre fez. Maris começou a estender suas noites no teatro, supostamente ajustando marcações de cena e detalhes do cenário com ele. Encontrei-os em momentos íntimos nos bastidores, trocando piadas privadas. Seus toques casuais no braço dele diziam mais do que amizade. Aquilo não era apenas nostalgia, havia algo mais profundo crescendo ali. Certa noite, enquanto ajustava sequências de iluminação, testemunhei o impensável. O teatro vazio foi rompido por vozes abafadas vindas do depósito de adereços. Aproximando-me silenciosamente, com o coração disparado, vi a confirmação da minha pior suspeita através da fresta da porta. Jasper tinha Maris pressionada contra uma mesa de adereços, o beijo deles ardente e inegável. Afastei-me sem fazer barulho e passei aquela noite no carro, observando os cristais de gelo se formarem no vidro enquanto tentava processar a traição. No dia seguinte, mantive uma fachada de normalidade. Mas então, Lena revelou algo ainda pior. Durante o jantar, entre as histórias escolares de Milo, minha filha de 10 anos, com suas tranças sempre desalinhadas em entusiasmo pelo teatro, mencionou casualmente as visitas frequentes do tio Jasper à nossa casa na minha ausência. Parei no meio da mordida, buscando esclarecimento. Sua resposta inocente sugeria que ele havia estado lá várias vezes enquanto eu dirigia os ensaios. Maris interveio rapidamente, cortando a conversa e mandando Lena terminar a refeição. Mas a verdade já havia emergido crua e inegável. Mais tarde, enquanto Maris tomava banho, vasculhei seu telefone. Minhas mãos tremiam ao rolar os registros de chamadas. Meses de conversas noturnas com Jasper. Cada entrada no histórico era uma nova camada da mentira cuidadosamente arquitetada. Impulsionado pela suspeita, comecei a segui-la. Talvez fosse racional, mas a necessidade de descobrir a verdade era irresistível. Uma noite, ela mencionou um encontro com um especialista em iluminação no centro da cidade. Meus instintos gritavam que era mentira. Em vez de confrontá-la, segui seu carro. Ela passou direto por todas as lojas de iluminação, até parar em um motel decadente ao longo da Highway 94. O letreiro de neon piscava intermitente no crepúsculo. O caminhão de Jasper já estava estacionado ali. Do outro lado da rua, observei enquanto ela desaparecia no quarto 12. Através das cortinas finas, suas sombras se misturavam. A raiva queimava em minha garganta, mas permaneci imóvel, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. A volta para casa foi um borrão de perguntas e dúvidas. Seria apenas um deslize temporário ou algo mais definitivo?
A resposta devastadora veio 4 semanas depois. Após colocar as crianças para dormir, Mari se aproximou de mim. Sua pele parecia pálida, os dedos inquietos se entrelaçando. Então, ela anunciou sua gravidez. Por um instante, a alegria perfurou minha escuridão, oferecendo uma faísca de redenção. Mas a realidade me atingiu como um golpe. 3 meses de gestação, ela disse. Mas nossa intimidade era praticamente inexistente há tempos. Eu dormia em outro quarto, consumido pela raiva. Quando questionei a paternidade, sua resposta veio rápido demais e sem convicção. Seus olhos evitaram os meus. Peguei meu casaco e fugi para o teatro, onde uma garrafa de uísque escondida me ofereceu um alívio temporário. Sob as luzes duras do palco, a verdade zombava de mim. A criança, sem dúvida, era de Jasper. E essa revelação destruiria tudo. A noite embriagada marcou meu momento mais sombrio. Após o nascimento de Calista, Minneapolis se tornou insuportável. Cada rua, cada prédio, tudo parecia contaminado pela traição de Maris. Reuni meus poucos pertences, me despedi de Lena e Milo e parti. Rumo ao sul, Lewis, no Missouri, tornou-se meu refúgio. Sua vastidão prometia anonimato. Consegui trabalho dirigindo em um modesto teatro perto do Arco, na esperança de que um novo ambiente pudesse limpar minhas memórias. Mas não limpou. As noites eram difíceis, sozinho no meu espaço alugado, assombrado por lembranças de hospital, questionando minha decisão de partir. O Bourbon tornou-se meu companheiro constante, mas mantive a compostura suficiente para continuar trabalhando. Cerca de 1 ano após meu exílio em Saint-Louis, encontrei Nora Vance em uma tarde fria de outono. Fugindo do prazo iminente de um roteiro, entrei em uma cafeteria aconchegante na Delmar Boulevard. Lá estava ela, aninhada em um canto, concentrada em anotar páginas de um manuscrito. Seus cabelos escuros estavam presos com precisão, óculos de leitura equilibrados na ponta do nariz, ao lado de um latte pela metade. Já tinha ouvido seu nome no meio teatral local, uma dramaturga conhecida por narrativas brutalmente honestas. Juntei coragem e me aproximei. Depois de elogiar sua última peça, perguntei sobre seu projeto atual. Ela me avaliou com um sorriso conhecedor antes de compartilhar uma página do rascunho. O trecho descrevia um homem fugindo de seus próprios demônios emocionais. Sua percepção parecia desconfortavelmente precisa. Conversamos até o café fechar, compartilhando histórias sobre os desafios do teatro. Nora revelou seu passado, um divórcio há uma década, de um marido que a traiu financeiramente. A escrita tornou-se sua salvação, explicou. Admiti que dirigir era o meu escape. Nossos encontros para café evoluíram naturalmente. Logo, estávamos compartilhando jantares íntimos e passando noites analisando roteiros na casa dela. A presença de Nora me trazia equilíbrio. Sua inteligência afiada era um contraste gritante com a natureza volátil de Maris. Certa noite, deitados no sofá, bebendo vinho e discutindo seu novo trabalho, ela me beijou suave, prolongado. Meu coração acelerou, não apenas pela atração, mas por um sentimento há muito esquecido, segurança. Desenvolvemos nosso relacionamento com cuidado, de forma autêntica. Milo, durante suas visitas, imediatamente se afeiçoou a ela, descrevendo-a como legal. Ele mantinha chamadas semanais de Minneapolis, ajudando-me a manter o foco. Lena, no entanto, permaneceu distante, ainda processando o divórcio. Respeitei seu espaço, acreditando que o tempo curaria a distância. Mas os fantasmas do passado não permaneceram calados. Certa noite, meu telefone exibiu um número desconhecido. Através da interferência estática, reconheci a voz de Jasper claramente embriagado. Meu estômago se revirou. Ele havia retornado para Minnesota. Com a fala arrastada, mencionou ter ouvido sobre minha nova vida. Perguntou sobre Calista. Encerrei a ligação abruptamente, recusando-me a me envolver. Não contei nada a Nora, mas aquilo me deixou profundamente inquieto. 2 dias depois, uma carta chegou sem remetente, apenas a caligrafia trêmula de Jasper. Ele expressava remorso por destruir nossa amizade. Alegava estar com uma doença terminal, citando sintomas de amaurose ótica, e implorava por perdão e pelo cuidado de Calista. Queimei a carta imediatamente. Naquela noite, sonhei com Jasper no palco do Ritz, sob luzes oscilantes, sangue escorrendo de sua boca. Acordei suando, sentindo o toque preocupado de Nora. "O que está te perturbando?" perguntou. "Nada." Menti. A pressão continuava implacável.
Nora e eu nos imergimos na produção de sua nova peça, um drama sobre uma família fragmentada, comigo na direção. À medida que a noite de estreia se aproximava, uma ligação de Milo atravessou meu foco. Sua voz soava tensa. A mamãe apareceu na minha escola. Revelou. Meu peito apertou. Maris havia lhe passado um recado. Queria que eu estivesse no primeiro aniversário de Calista. Lena também havia pedido. Minha resposta foi firme. Eu não posso ir. Do outro lado da linha, o silêncio de Milo foi mais eloquente do que qualquer palavra. Antes de desligar, ele compartilhou algo que me desarmou. Lena tem uma foto sua na cabeceira da cama. Ele encerrou a ligação antes que eu pudesse responder. A imagem de minha filha guardando uma foto minha corroeu qualquer fachada de indiferença. Mais tarde, Nora me encontrou mergulhado em pensamentos. Quando confessei sobre a ligação, a carta de Jasper e o sonho que me assombrava, sua resposta foi categórica. Você não deve nada a eles. Você tem o direito de construir sua própria família agora. Seus olhos ardiam com convicção. Suas palavras ressoaram fundo. No ano seguinte, trocamos votos em uma cerimônia modesta às margens do rio Mississippi, semelhante ao meu casamento com Maris, mas, ao mesmo tempo, completamente diferente. Milo estava ao meu lado, sorrindo radiante. A ausência de Lena no meu casamento foi marcada por um cartão com felicitações, mas o abismo emocional era evidente. Ainda assim, Nora e eu abraçamos nossa existência pacífica, ela criando histórias, enquanto eu as trazia à vida no palco. Embora os espectros do passado tenham se apagado com o tempo, a carta de Jasper continuava como um sussurro persistente em minha consciência. Perguntas sobre sua mortalidade e possíveis encontros com Calista pairavam no ar, mas eu evitava buscar respostas. Saint Louis tornou-se minha tela, com Nora como minha luz guia. No entanto, no fundo, eu me perguntava se as sombras um dia desapareceriam por completo. Nossa vida ali evoluiu para algo sólido, um ritmo tranquilo de projetos criativos. 10 anos se passaram, e consegui construir uma nova realidade, onde as feridas do passado não dominavam meus pensamentos diários. Mas sombras têm uma habilidade peculiar de se estenderem à distância. As visitas de Milo traziam fragmentos da vida em Minneapolis. Entre goles de bebida à beira do rio, ele me contava sobre Maris, que criava Calista sozinha. Sua carreira teatral entrou em declínio depois que o escândalo do caso veio à tona. O ostracismo da indústria se manifestou em oportunidades de trabalho escassas e isolamento social. Ela sobrevivia com trabalhos esporádicos em produções comunitárias, lutando para manter a estabilidade. Não senti pena. Ações têm consequências. O fim de Jasper, no entanto, foi um golpe devastador. Milo recebeu uma ligação inesperada de um conhecido de nossa cidade natal, trazendo notícias sombrias. Encontraram o corpo de Jasper em um apartamento decadente em Duluthro, onde ele jazia sem ser descoberto por semanas. A cena narrava uma tragédia, garrafas espalhadas por toda parte, seus pulmões destruídos por anos de abuso do álcool. Sua decisão de retornar a Minnesota permanecia um mistério, o tempo e o motivo. Não pude evitar pensar na carta que destruí com raiva. Ela havia sido um apelo desesperado por ajuda? Será que ele reencontrou Calista? Milo não tinha respostas, e eu escolhi não procurá-las. Nas horas silenciosas da noite, imagens de seu fim solitário me assombravam. Seus últimos suspiros ecoando por quartos vazios. Suas ações eram imperdoáveis, mas a maneira como morreu deixou um peso inegável. O tempo acelerou com o crescimento das crianças. Lena, aos poucos, baixou suas barreiras, permitindo uma comunicação renovada. Seu casamento aconteceu em Minneapolis, uma cerimônia íntima perto do histórico Ritz. Cumpri meu papel de pai, escoltando-a até o altar. Meu coração apertou ao ver Calista, agora com 13 anos. Seu olhar penetrante e cabelos escuros criavam uma presença marcante. Ela manteve distância, observando de longe. Perto de mim, Milo assistia ao evento com sua namorada, uma colega musicista dos tempos de faculdade. Ele permaneceu leal ao longo dos anos, construindo sua carreira musical em Chicago. Garantiu-me que nunca guardou ressentimento por minha partida. Ver a felicidade deles me trouxe um pouco de paz. Mas então vi Maris. Olheiras profundas, expressão vazia, os anos haviam deixado sua marca. O impacto de nosso passado quebrado ainda estava visível nela. Um mês após o casamento, uma revelação inesperada chegou até mim. Um pacote misterioso foi deixado em minha casa em Saint Louis. Uma caixa marrom sem remetente. Dentro, um diário de couro envelhecido, preenchido com a caligrafia inconfundível de Jasper.
Meu coração acelerou enquanto virava as páginas. Escrito durante seus últimos meses, continha sua confissão torturada. Ele revelou que amou Maris durante toda a vida, e que orquestrou o caso para me ferir, para recuperar algo que acreditava ter perdido. Disse que viu Calista uma única vez, logo após seu nascimento, antes de desaparecer. A vergonha o impediu de encarar qualquer um de nós depois disso. A última entrada, datada pouco antes de sua morte, estava manchada de lágrimas. Diga a Calista que sinto muito. Fechei o diário, tremendo. O remetente daquela caixa, Maris ou outra pessoa, permaneceria um mistério. Naquela noite, queimei suas confissões no meu quintal, vendo suas palavras finais virarem cinzas. O sono me escapou por dias. Nora notou. Vi o cansaço marcado em meu rosto. A distância nos ensaios do teatro. Em uma manhã silenciosa, com café quente entre as mãos, ela me olhou e perguntou suavemente: "O que está te atormentando?" Respirei fundo e contei tudo: o diário de Jasper, o casamento de Lena, os fragmentos do meu passado ressurgindo de forma inquietante. Sua resposta foi firme, porém gentil. Ela segurou minha mão, assegurando-me que esse capítulo estava encerrado, que eu finalmente poderia soltar esse peso. Nosso relacionamento evoluiu para uma dança delicada de apoio. Sua presença inabalável me ancorava, enquanto eu aprendia, aos poucos, a confiar novamente. Celebramos uma década juntos com um jantar íntimo, em um restaurante com vista para as águas do Mississippi. Naquela noite, adormecemos entrelaçados, sua respiração suave contra meu pescoço, a lembrança viva da paz que construímos. Não era perfeito, mas era autenticamente nosso. Hoje, ao refletir, vejo que a traição de Maris teve um custo devastador. Sua carreira promissora desmoronou. Seu espírito vibrante se apagou. Restou apenas o isolamento. E uma filha cuja existência ela nunca conseguiu realmente aceitar. O destino de Jasper revelou-se igualmente trágico. Ele se entregou ao alcoolismo, terminando em uma cova sem nome. Minha família se despedaçou, exigindo anos de reconstrução paciente. Perdi a fé nos outros. Anos desperdiçados foram consumidos pela amargura, até que Nora iluminou um caminho à frente. A lição emergiu com uma clareza brutal. A verdade, por mais cruel que seja, é a única guia confiável na escuridão da vida. A mentira não apenas destrói os outros, ela corrói quem a conta por dentro. Maris e Jasper descobriram essa verdade tarde demais. Eu, por pouco, escapei do mesmo destino. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!